Eu tentei contar os buracos da defesa do Fluminense ontem e não encontrei. Não encontrei o Fluminense de Feira. Eu tentei contar os buracos e não vi. Nem também do gramado você não conseguiu. Não. E o Fluminense de Feira, gente, ele veio para empatar o jogo. O Jacobina até que foi bem no primeiro tempo. O Jacobinense. O Jacobinense foi até bem no primeiro tempo. Explorando sempre o lado esquerdo, o lado direito, com dois atletas rápidos, principalmente o ponta direito, e se sobressaiu o centroavante, o Lessa. Muito bom jogador, rápido e objetivo no deslocamento. Você sabia que ele já foi atacante do Campeonato Carioca e foi nos Artilheiros? Ele já jogou no Campeonato Carioca. Pois é, me falaram isso lá, de que ele já foi atleta no Nova Iguaçu, se não me engano. Sim. Então, gente, o jogo no primeiro tempo foi muito bom, com o Jacobinense procurando sempre o ataque. 3 ou 4 jogadas que eu não sei como é que aquele goleiro defendeu, o chute. Impressionante as defesas do goleiro. Em rápidas palavras, o Fluminense foi muito o Jacobinense foi muito objetivo. Já no segundo tempo, a coisa mudou de conversa, porque o Jacobinense veio inibido, procurou por todos os meios furar a defesa do Fluminense de Feira e não conseguiu, porque o Lira fez uma linha de 6 a 7 jogadores na frente da área e não havia a mínima condição, por mais que se tentasse, de chegar até o gol. Mas a partir dos 15 a 20 minutos o Jacobinense caiu muito, que trouxe muito protesto da torcida presente. E louve-se que a presença, a quantidade de torcedores, muito grande, e sempre ativos e exigentes. Vou trazer o público daqui a pouquinho. Pois é, o que é bom. E o Jacobinense não teve essa habilidade técnica de furar esse bloqueio, furar essa defesa. Então o Fluminense foi levando o jogo, e o objetivo quando foi esse, de levar o jogo para o empate, né? Eu não sei porque os clubes brasileiros, quando visitam outros, jogam na retranca. Eu não entendo, porque o objetivo do futebol é o gol, é o orgasmo do futebol. Então, por que esses clubes brasileiros... É até uma cultura, uma tradição. Você vai visitar um adversário na sua cidade, né? No seu campo, e faz um sistema defensivo. Não se vê isso na Europa. Você vê um Barcelona e qualquer um outro time, Barcelona sempre no ataque, seja em que lugar for. Você viu recentemente o Real Madrid e Liverpool ser o dono do jogo. Verdade. Praticamente dos 90 minutos. Né? Não cai sim num campo neutro, mas o Liverpool, o Real Madrid, o Bayern, esses clubes de alta performance, qualquer lugar que vá, é a mesma coisa que está jogando dentro de casa. Mas o Fluminense deu exemplo ontem do que é jogar na defesa. E até que numa bola doida lá alçada na área, aos 38 minutos, já faltando um pouquinho para o término da partida, e a bola foi reboteada e o meia jogou a bola para dentro do gol, fazendo o primeiro gol do Jacobinense. Tudo aconteceu no finalzinho, né? A partir dos 38 minutos. Depois de mais ou menos 5 minutos, o Jacobinense, incentivado pela torcida, foi para frente. Aí sim é que começou a jogar. Mas por quê? Porque fez o primeiro gol. Então o Fluminense abriu um pouco para poder ver se empatava. E aí Lira imediatamente mudou o estilo do jogo, saiu para um 4-4-2, né? E aí o Jacobinense aproveitou e ao alçar outra bola na área, jogando a bola na área, o toque de mão do zagueiro, um pênalti, e que o juiz marcou, muito bom por sinal o juiz, tanto tecnicamente quanto disciplinarmente, muito bom, levou o jogo da maneira que ele achou que devia levar, punindo as jogadas violentas, né? E aí o Jacobinense faturou e ganhou a partida por 2-0. Mas, Geida, a gente deve observar de que o Jacobinense é um time formado às pressas, como o Jacobina também, e como a maioria desses clubes de futebol que participam de campeonatos do nível do Campeonato Baiano, né? E da segunda divisão ainda piora o nível técnico. A gente vê que os jogadores não têm entrosamento nenhum, falta entrosamento.
no caso tanto do Jacobina como do Jacobinense, eu observei isso, jogadores sem se entenderem nos deslocamentos, o que demonstra a deficiência técnica, a ineficiência técnica é provocada justamente pela falta de entendimento entre os jogadores. Fala entendimento técnico, né? Então, o resultado, eu diria que foi um resultado atípico, porque o 0-0 seria o mais correto, os gols foram eventuais, foram gols que saíram sem nenhuma jogada concatenada, e infelizmente... Agora, pode ser que a partir da terceira, da quarta partida, tanto o Jacobinense como o Jacobina se entendam melhor entre seus atletas e nós aí poderemos ter um jogo melhor tecnicamente. Fazendo analogia entre o Jacobinense e o Jacobina, nós vimos o Jacobinense um time mais compacto, né? Um time mais eficiente. Eu digo em relação ao Jacobina e ao primeiro jogo do Jacobina, que foi o que eu vi. Há alguns jogadores que se sobressaem no Jacobinense, que no Jacobina não tem. O lateral esquerdo, por exemplo, do Jacobina é melhor. O lateral direito do Jacobina é melhor do que o do lateral esquerdo do Jacobinense. O ponta direita do Jacobinense é muito bom. Me perdoe essa confusão, porque são nomes similares e a gente se perde aqui em tratar do assunto Jacobina e Jacobinense. Mas o centroavante do Jacobinense se sobressai melhor do que o do Jacobina. E nós temos alguns atletas que são efetivamente, tecnicamente, melhores do que no Jacobina. Volto a repetir, espero de que a partir da terceira partida, quarta partida, aí uma apresentação melhor por parte desses atletas. É isso, gente, que eu assisti ontem, que eu vi, gostei no primeiro tempo. E no segundo tempo, depois da saída do Vitinho, que retornou, né, jogando pelo Jacobinense, ele teve um trauma familiar, perdeu a sua mãe, mas mesmo assim quis jogar, jogou razoavelmente para o potencial técnico que ele tem, mas recebeu entrada dura lá do zagueiro e teve de sair machucado, a exemplo do centroavante, que vinha tendo uma partida brilhante, e eu tenho certeza que ele ia faturar, porque ele teve oportunidades. Agora, notei também outro detalhe, Geida, o amigo internauta, o centroavante, normalmente o centroavante, ele é exclusivista. Ele é, como a gente chama na técnica... Fominha, né? Fominha, né? Ele é um fominha. E ele não. Ele distribui bem a bola. Voluntarioso, né? Ele faz o pivô muito bem. Ele fez um lançamento para o ponto esquerda interessante. Me chamou a atenção também um pontinho esquerda do Jacobinense. Muito lépido, muito rápido, mas ineficiente, improdutivo. Ele dribla para ele. É preciso que o técnico, o Paulo, o chame, balance, diga, meu filho, futebol é um esporte coletivo, né? Então, você não pode prender tanta bola assim. A oportunidade que ele tinha de passar pelo zagueiro e partir para o gol, ele retornava, talvez para dar um outro drible no lateral direito, o que não me convenceu. O lateral direito do Jacobinense também, muito fraco. O do Jacobina ganha... Mas será que não é um problema até no Brasil, Jonias, lateral direito? Você vê que a seleção brasileira aí está ainda batendo com o Daniel Alves, né? Pois é, mas aí o Daniel Alves, Geida, é devido à experiência, né, no futebol. Mas você imagina, por exemplo, que ele vai para uma Copa agora já com mais de 36 anos, né? Quem é o substituto do Daniel Alves? Tem o Danilo aí, que não é aquele... porque hoje você já deve ter notado que muitos técnicos estão fazendo do lateral direito um ponta direito. Isso. No esquema tático, você viu recentemente no Flamengo e Goiás o Apodi ser um ponta direita. Isso que eu ia dizer. Pois é. Então, hoje, o esquema tático, a gente já não guarda mais posições. Você vê que tem os dois volantes, tanto de contenção no lado direito ou lado esquerdo, em que ele cobre o zagueiro, os laterais, mas eles são também apoiadores, eles vão lá. De vez em quando você vê
volante fazendo gol. Principalmente aquele volante que joga um futebol mais de contenção. Mas são volantes modernos. Então os técnicos aprimoram isso. O Parreira era doutor nisso. O Zagallo também. Nossos técnicos hoje, aparentemente, não vou aqui condenar, mas eles estão entrando em campo mais em função do outro time, do que propriamente aprimorar o dele. Entende? Então hoje é assim. Os técnicos colocam lá dentro de campo os jogadores, dão as instruções durante os treinos da semana, mas não tem aquele aprimoramento, aquela lapidação, aquela predisposição e vocação do jogador. Ele observar o jogador. O técnico antigamente fazia isso. Não, meu filho, você não é lateral, não. Você vai aqui para a quarta zaga. Você não é lateral esquerdo, você vai jogar mais adiantado aqui no meio, como volante, apoiando o ataque. Então, são estudiosos do futebol. Hoje, se pega qualquer pessoa, não estou fazendo referência a ninguém, de maneira nenhuma, mas hoje se pega qualquer pessoa, joga lá e diz: você é o técnico do time e diga aí o que é que você quer. E às vezes o que ele quer não é obedecido pelo diretor que manda no time. Então, gente, é isso que eu vi ontem, um futebol razoável no primeiro tempo e no segundo tempo pior ainda, infelizmente, para o time de Jacobina.